e uma satisfação, e a recíproca é verdadeira, viu, meu irmão? Que você tem sido uma bênção nas nossas vidas, tem sempre orado, tem sempre conversado. Você chora de cá, eu choro de lá, e Deus é glorificado no nosso choro. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 19. Abra sua Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus fala através das Escrituras. E isso, para nós, é o que importa. Lucas, capítulo de número 19. A partir do versos de número 1. Eu vou ter que ler duas Bíblias, tá, irmão? Depois dos 40, você que é jovem, aproveita. Depois dos 40, a visão fica turva, acaba. Então você tem que ter uma letra mais grandinha aqui para você aprender a ler. E a Bíblia do vício, que todo crente é viciado numa Bíblia, não tem como, né? Tem a minha Bíblia de estimação e a Bíblia para problema visual. Lucas, capítulo de número 20. A partir do versos de número 1, a palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quer também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Curva a sua cabeça. Pai Santo e Eterno Deus, pedimos de antemão perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos que o Senhor, Deus, soberanamente, que reina no meio da tua igreja, no meio da família, possa falar conosco. Trazer uma palavra, Deus, para que o nosso coração seja inclinado para a santa verdade do Senhor. Nos abençoe com a tua presença nesse lugar. A presença, meu Deus, do teu Espírito se faz presente. Que os nossos ouvidos da fé possam ouvir e sermos, ó Pai, ouvintes, praticantes dessa verdade. Falando conosco é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Queridos irmãos, congresso a respeito da família. O tão quanto é importante neste século, nesses dias, que tem sido cruel. Cruel porque a família tem sido atacada, bombardeada pelos poderes satânicos, pelos poderes políticos e até mesmo no meio evangélico. Igrejas, pastores, ministérios que não mais valorizam a família tradicional, a família bíblica. Nesses dias nós precisamos, enquanto arautos do Senhor, erguer as nossas vozes e a palavra do Senhor como um escudo de proteção para que a sã doutrina entre em nossas casas. O texto é propício porque o texto nos fala sobre Zaqueu, o encontro de um Deus grande com um pequeno pecador. Como que Jesus pode entrar na sua casa? Talvez você possa dizer: pastor, eu sou crente, tem 20, tem 30 anos. Pasme. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz que homens falaram em língua, expulsaram demônios, congregaram, se alegraram, e Jesus no último dia falou: apartai-vos de mim, não vos conheço, porque praticais a iniquidade.
Quando nós observamos o texto escolhido no Evangelho de Lucas, nós observamos que Lucas, lembra, nós estamos dentro de dois rolos. Lucas, Atos. Enquanto Mateus escreve para o povo judeu, Lucas tem uma particularidade. Lucas quer escrever para os gregos, porque os gregos procuram a sabedoria humana, o saber divino. Através da sabedoria, eles queriam encontrar Deus, através da filosofia, através do saber humano. E nós observamos que Lucas está escrevendo ao então excelentíssimo Teófilo. Ele escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve Atos. Lucas, ele quer narrar os fatos, determinantes que culminaram com a morte de Jesus Cristo. Atos já ensina que é a evangelização através do Espírito de Cristo movendo a igreja. Quando nós observamos esse pano de fundo, nós nos deparamos com Jesus. Jesus, eu quero que você preste muita atenção nisso. Jesus é a figura central das Escrituras. Jesus é a figura central da sua casa e da sua família. Talvez você deva estar falando, pastor, eu saí da minha casa para escutar, todos os dias eu escuto isso. Mas eu quero te chamar a atenção, porque Lucas ele vai fazer algumas observações a Teófilo, que serve para a sua casa, para a sua família no dia de hoje. Ele, começando no capítulo de número 18, ele vai falar sobre a parábola de um juiz que é iníquo. E ele vai falar sobre outra parábola, sobre o fariseu e o publicano. Já depois ele vai abençoar as crianças, e só que a partir do capítulo 18, do versos de número 18, até o capítulo 19, que é um bloco de uma perícope, é um bloco de uma ideia central que Lucas vai discorrer para o seu excelentíssimo Teófilo, e é um assunto que precisa entrar no seu coração no dia de hoje, porque isso pode trazer benefício ou benefícios para a sua casa e para a sua família. Quando no versos de número 18, capítulo 18, ele começa a fazer uma observação sobre a vida de um jovem rico. Depois ele fala sobre o perigo da riqueza. Note que Jesus vai falar a respeito do tão quanto o problema não está na riqueza. O problema não está no dinheiro. Eu costumo sempre falar, bispo, eu falo, olha, irmão, se você acha que o dinheiro é pecado, não se preocupe. Coloque todo o seu pecado na minha conta bancária. Os irmãos gostam de rir, gostam demais disso. Falou, se dinheiro é pecado, irmão, pega o teu pecado todinho e coloca na minha conta. Dinheiro não é pecado. Dinheiro não foi pecado, não é pecado e nunca será. Porque senão você não ia trabalhar para adquirir pecado. O que a Bíblia condena não é o dinheiro e nem a riqueza. É o amor ao dinheiro e à riqueza. Porque tem pobre que ama também a sua pobreza. Então nós estamos diante de Jesus falando algo para despertar eu e você nesse dia. Quando ele fala do jovem rico, agora ele vai falar no verso de número 35, depois de falar sobre um jovem rico, ele vai falar sobre um cego de Jericó. Jesus estava prestes a morrer na cruz. E Jesus está passando para ou sobre Jericó, e ele iria ser crucificado dias depois. Era necessário Jesus passar por Jericó? Sim, você vai saber por quê. Só que no capítulo de número 19, já entramos com outro personagem. E esse personagem, Lucas o chama de Zaqueu, o publicano. Eu quero chamar a sua atenção sobre como Jesus pode entrar na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu. Note que a centralidade do texto. Eu quero que você preste muita atenção, porque quando nós fazemos uma leitura textual, nós temos
um pressuposto de colocar os personagens bíblicos no centro. Nós achamos que, olha, Zaqueu subiu lá no pé de árvore, no sicomoro, na palmeira. Zaqueu, nós temos uma tendência antropocêntrica, porque nós somos humanos. Nós esquecemos que o personagem principal deste evangelho, do início a fim, é Cristo. Note que a partir do capítulo 19, versos 1 e 2, deixa sua Bíblia aberta, o sermão é expositivo, você precisa olhar no texto, não se preocupe. Eu não vim aqui para falar da minha vida. Eu costumo sempre dizer, se você escutar eu falar, o meu testemunho é tenebroso, mas o meu testemunho não tem o mesmo poder que as Escrituras. Eu quero que você consuma Bíblia nessa noite. A sua família, a nossa família, precisa de Bíblia, Escritura Sagrada. Olha o que o texto diz a mim para você. Ele diz, olha, entrando em Jericó. Lembra? Na entrada de Jericó, o que acontece? Capítulo 18, verso de número 35. Um cego é curado. O primeiro milagre acontece através de Jesus. É a figura central. Só que no capítulo agora 19, versos 1, diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Note que, lembra que Lucas está escrevendo, relatando um episódio para mostrar como Jesus pode entrar na minha e na sua casa. No verso de número 2 ele diz, eis que um homem chamado Zaqueu. Lembra que o judeu ele se preocupa muito com nome, com raiz genealógica. Zaqueu é judeu. Aí ele fala, eis que um homem chamado Zaqueu, pouco importa de que tribo ele é, qual o sobrenome que ele tem. 2 fatores Lucas quer chamar a atenção. Primeiro, ele chama Zaqueu pelo primeiro nome e dá uma prerrogativa, maioral dos publicanos. Isso talvez para nós não soa tão grande, mas é como se ele estivesse dizendo, você está vendo aquele usuário que está ali, aquele cara que está usando droga ali? Ele está falando do cara que vendeu para o traficante que esse usuário comprou. Ele não está dando um título a ele. Ele está falando o tão quanto esse homem era um miserável pecador. E se não bastasse ser um publicano, cobrador de impostos, ele era dono de uma alfândega, ou seja, aonde ele comandava os coletores de impostos. É como se fosse, por exemplo, o bispo Carlos fosse levantado pelos ímpios para cobrar imposto de você e crente, para servir o mundo na igreja, para a gente. Era isso que era um coletor de impostos. O camarada era judeu, mas ele se achava o maior inimigo do povo judeu, o Império Romano. E além de ser, nós vamos fazer uma conjectura própria do Império, ele cobrava imposto para o Império e extorquia a sua própria linhagem e família. Era um pecador miserável. Verso 2, esse homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos. Mas tem algo que nos chama a atenção. Ele não era somente o maior dos publicanos, ele também era rico. Note a riqueza. Lembra? O jovem rico, o cego, pobre, e agora, novamente, o homem rico, o Zaqueu. Verso número 3. Só que a conversa aconteceu, procurava ver quem era Jesus. Note que Lucas relata que Zaqueu estava procurando ver, preste muita atenção, não é conhecer, é diferente. A Bíblia está relatando que Zaqueu queria ver, por exemplo, eu vou botar um exemplo de futebol, no país de futebol. Talvez você tenha interesse de conhecer o Neymar, o Messi, mas você tem interesse de ver um jogador, de olhar, bater uma foto. Olha, imagine você no seu Instagram, você com a foto com o Messi. Eu estou botando aqui porque são os mais famosos. Talvez
ser que era outro. Pode ser com o Romário, né, que foi o campeão da Copa de 94. Talvez você tenha um interesse não de conhecer, de frequentar a casa, mas de ver pessoalmente, de bater uma foto. É isso que Zaqueu quer. Zaqueu não quer conhecer Jesus. Lembre que as circunvizinhanças de Jerusalém ouvia falar de Jesus e a maioria, 99% da multidão que procurava Jesus, procurava o quê? Milagre e cura. Eles queriam a bênção e não o dono da bênção. Eles queriam o Jesus curandeiro e não o Jesus Senhor da vida deles. Quem está entendendo, diga amém. Então se liga aí que Deus está falando. E olha, preste atenção, procurava ver quem era Jesus. O tema da mensagem dessa noite é: Jesus está entrando em sua casa. Porque é um congresso de família e nós não podemos, mas eu quero compartilhar com você umas 3 atitudes em relação aqui a Jesus Cristo. Como Jesus Cristo pode entrar na minha casa? Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é algo para chamar a sua atenção. Primeiro, procure conhecer quem é Jesus. Você ouviu falar de Jesus, talvez pelo um panfleto, talvez pelas mídias sociais, talvez pelo seu pai, talvez pela sua mãe, talvez pelas redes sociais, talvez você seja um simpatizante da fé evangélica. Talvez você já ouviu falar que Jesus curou a vida das outras pessoas, que Jesus fez milagre nas outras pessoas, mas parece que esse Jesus está distante do milagre para você. Ele pode curar os outros, menos você. Essa curiosidade é a mesma curiosidade de Zaqueu. Zaqueu estava procurando, o texto do verso de número 3 diz, procurava ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. E o que nós precisamos entender, nós precisamos procurar a conhecer. E lembre-se, toda vez que você ver a palavra conhecer na Bíblia, dependendo do seu contexto, o contexto vai te dizer, conhecer é relacionamento. Você está entendendo? Para que você diga que você me conhece, você precisa, segundo a Bíblia, talvez você fale assim, olha, o reverendo Silvio vai pregar, ele esteve lá na conferência o ano passado, eu sei quem é o pastor. Você sabe quem eu sou, mas você não me conhece. Porque para você me conhecer, você precisa se relacionar comigo. Quem me conhece? A minha esposa, que tem 30 anos que está comigo de casado, graças a Deus. Ela está desde os meus 15 anos comigo. Nós estamos juntos desde 14 para 15 anos. Estamos hoje, graças a Deus, nós temos ali a Esther, nossa filha, e as duas ali, Emily e Emanuele, as duas netinhas. Então, ela me conhece. Por quê? Porque ela sabe quem eu sou, ela sabe quais são os meus pecados. Ela verdadeiramente sabe se eu sou um pastor. Porque aqui eu posso ter cara de crente, veste de crente, palavreado de crente, mas só Deus e ela sabem se realmente eu sou crente. Então, você não pode procurar Jesus só para ver Jesus. Jesus não é simplesmente um cara legal, um curandeiro ou um banqueiro que vai enriquecer a sua conta bancária. Jesus é Deus, Jesus é libertador, Jesus é o Senhor, é Ele que pode mudar a sua família. Então procure não só ver Jesus, mas procure a conhecer. Zaqueu decidiu ver Jesus. E aí o texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Talvez você veio aqui, alguém lhe convidou. Talvez você, no seu ápice de indignação espiritual, falou, olha, eu vou lá para esse congresso, mas eu já estou desanimado, eu quero desistir. Eu quero dizer algo para você em específico. É para você que tem 20, 30 anos de crente. Será que verdadeiramente você conhece a Jesus como Senhor? Ou será que você e eu somos os curiosos da fé, como Zaqueu, que precisava subir num pé de árvore para ver o curandeiro, o milagreiro Jesus? Só que quando a curiosidade bateu ao coração, acontece algo. Talvez você veio aqui simplesmente só para vir. Mas eu quero te dizer algo. Você será surpreendido
pela presença de Cristo nesse lugar. Eu quero dizer para você, versos 3, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ou seja, o texto diz, um homem pequeno. E aí nós observamos aqui que Zaqueu estava aonde Jesus estava. Com toda a dificuldade, com a curiosidade de Zaqueu, Zaqueu ainda estava no lugar certo. Talvez, meu irmão, você não tenha mais nem fé. Talvez você não tenha mais nem força de orar, de buscar a Deus. E talvez você só tenha a única força de vir para a igreja, somente isso. Deixa eu te dizer, qualquer força, qualquer coisa, seja mínima ou grande, que você fizer, aonde falar que Jesus está, esteja naquele lugar também. Mesmo que eu e você sejamos os curiosos. Porque quando nós observamos a Jesus, algo acontece. Porque o problema não sou eu, Jesus. Jesus, o texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu, bicho. Ei, talvez você não conheça Jesus, mas Jesus te conhece. E aí o texto está dizendo, Zaqueu sabia que Jesus estava onde? Em Jericó. Se você sabe que nesse lugar, na sua igreja, aqui eles invocam o nome do Senhor, com toda a luta, meu irmão, venha buscar a presença do Senhor. Se está vindo 2, 3, 2 mulheres para o círculo de oração, não venha por causa da multidão, venha por causa de Jesus. Jesus está te revelando, pastor? Não, é porque eu sigo o bispo. Às vezes eu vejo ele com 2, 3 ovelhas orando. Imagine, não vou mais orar 2 pessoas para quê? Ele não está orando por pessoas, está orando para Cristo. Note que o texto é enfático quando diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, porque Zaqueu não conhecia. Mas nós observamos que Jesus conhecia Zaqueu. A história do capítulo de número 19 de Lucas não é sobre Zaqueu, é sobre Jesus. Jesus, o Senhor, que conhece a minha e a sua história. Jesus que conhece a sua labuta, pastor, na sua casa, na sua igreja. Jesus que conhece a dificuldade que você tem passado com seus filhos. A dificuldade que você tem passado enquanto família, para continuar casado, para continuar mantendo. Jesus conhece quem nós somos, ainda que nós não o conhecemos como Ele é. Nós observamos aqui quais foram os obstáculos que Zaqueu encontrou. Não podia por causa, primeiro, a multidão e por causa da altura. Ei, qual é o obstáculo que você está tendo para buscar o Senhor? Para ver Jesus nesse lugar, para conhecer Jesus. Pastor, eu acordo toda semana pela manhã. O domingo é o único dia que eu tenho que acordar tarde. Então você acorda 5 dias para você fazer as suas coisas, para adquirir o seu dinheiro, para trazer o sustento da sua casa. Você não pode acordar mais um dia para aprender de Jesus na escola bíblica dominical? Eu costumo dizer lá na igreja, se você colocar, você falar, irmão, todos os irmãos que vierem para a escola bíblica dominical, a igreja vai pagar R$3.000 por mês. Vai ter briga para entrar aqui na escola bíblica dominical. Vai ter briga. Sabe qual é o problema, irmão? Jesus está no nosso meio. O problema é que nós só queremos ver Jesus naquilo que me apraz. E Jesus está observando eu e você constantemente. Zaqueu foi surpreendido pela presença do Senhor. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas tinha obstáculos para ele ver Jesus. O primeiro obstáculo, a multidão e o tamanho dele, a estatura dele. Mas o que nós observamos? Que o próprio Zaqueu deu um jeitinho brasileiro.
Ele falou, peraí, eu não sou pequeno? Então, peraí, eu vou... A multidão não dá para me ver Jesus, então eu vou subir numa palmeira. Lembra que nós temos que Jericó era uma cidade riquíssima. Os reis, os sacerdotes gostavam, principalmente os reis, os grandes reis, passavam suas férias em Jericó. Porque Jericó era uma cidade muito, muito riquíssima. Era uma cidade que tinha muito bálsamo, muito nado, muita coisa preciosa. Os reis gostavam. Era a cidade dos sacerdotes. A maioria dos sacerdotes moravam em Jericó. Queriam estar em Jericó. Mas nós observamos que Jesus está nos ensinando algo. Haverá obstáculos para a sua família servir a Jesus. Quais são os obstáculos, meu irmão, minha irmã? Seja a falta de fé, seja a luta com o marido que não se converte, o filho que era da igreja que não está. Ei, qual é a tua dificuldade? A dificuldade de Zaqueu era o tamanho e a multidão. Qual a tua dificuldade essa noite? Para entregar a tua casa e a tua família ao Senhor. Qual a dificuldade que nós temos encontrado para que a nossa casa possa dizer daqui a alguns dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como isso é magnífico. Nós podemos colocar uma bandeira e falar, olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Segundo ponto que nós observamos, o primeiro é que você precisa procurar conhecer Jesus, não só ver Jesus. Para conhecer Jesus, você precisa aprender quem é Jesus. E não há um lugar melhor do que a casa do Senhor para você aprender quem é verdadeiramente Jesus. E em segundo lugar, você precisa ouvir a voz de Deus e os sinais de Deus. Verso de número 4, ele diz, então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Meu irmão, deixa eu falar. Se você tem um lugar, eu costumo muito dizer que nós precisamos honrar a Deus nesse lugar. Lembre-se do Rio Grande do Sul, se você que está acompanhando. As igrejas todas se perderam. Pastores estão há anos se reformando, comprando, e nós sabemos que reformar é dinheiro. Isso, talvez você olhe uma bateria e fale, só uma bateria. Isso aqui custa dinheiro, tudo isso aqui. Eles perderam do dia para a noite. Mas uma coisa que eles não perderam foi a fé. E a vontade de trabalhar para que Deus seja notório naquele lugar. Nós precisamos ouvir Deus e os sinais que Deus tem nos dado. Você tem uma igreja confortável para congregar. Honre a Deus nesse lugar. Você não pode ficar feliz porque os bancos dessa igreja estão vazios. Sabe o que deveria? Vocês deveriam estar fazendo campanha para comprar banco. Porque não cabe mais de pessoas sentadas. Essa é uma responsabilidade nossa. Se nós sabemos e cremos que Deus se manifesta nesse lugar, nós temos que trazer os pecadores para cá. É aqui dentro. Os nossos jovens não precisam estar numa boca de fumo para se alimentar. Eles precisam estar na igreja, não para ser cheios de droga, mas para ser cheios do Espírito Santo. Ouça os sinais de Deus. O que Zaqueu ouviu dizer que Jesus passara por Jericó. Se Jesus está passando naquele lugar, é aquele lugar que eu devo estar. É com todas as lutas, com todas as dificuldades, aqui é o lugar que nós ouvimos a voz de Deus. Esse é o lugar. Existe lugar específico. Mas pastor, Deus não pode falar comigo lá em casa? Pode, e fala. Mas esse lugar é o lugar que Deus fala com o seu povo. É o lugar que Deus alimenta o seu rebanho. É o lugar que Deus move a nossa fé para que o sobrenatural de Deus aconteça. E aí nós faz tudo, corra. Aí o verso vai dizer 4, então correndo adiante, subiu. Olha, note, ele correu e ele subiu. O que ele fez? Ele ouviu falar que Jesus estava lá e ele
Ei, presta atenção. Deus é soberano. Gostei da palavra ali. Deus é o Senhor, sim. Mas Deus não trabalha com robô. Deus responde a oração, pastor. Responde. Mas tu ora. Deus enche-me do Espírito, mas você busca. Deus quer me dar sabedoria às nações. Você prega pelo menos na tua vizinhança. Deus me chamou para pregar nas multidões. Você prega pelo menos para uma pessoa ou só quer pregar para a multidão? Você não quer pregar, você quer aplauso. Você quer pregar, mas não quer ficar na portaria? Nós precisamos entender até que ponto os obstáculos são para que eu cresça. Ou seja, muitos obstáculos somos nós que criamos, não é Deus. E aí nós olhamos, verso 4, correndo adiante, subiu a um sicomoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu sabia que Jesus iria passar naquele lugar, então por isso ele foi atrás de Jesus. Mas pastor, você disse que ele foi para ver, não interessa, ele foi. Você não está com vontade de vir para a igreja? Venha. Você não está com vontade de orar? Ore. Você não está com vontade de estudar a Bíblia? Estude. Eu não gosto de estudar a Bíblia, então estude. Eu não gosto de orar, então ore. Ah, pastor, como é que eu posso aprender a orar se eu não gosto de orar? Orando. Como é que eu posso gostar de ler? Lendo. Como é que eu posso gostar de estudar? Estudando. Como é que eu posso gostar de ir para a igreja se eu não gosto? Indo. Você não está... Ei, se escandaliza não. Tem dia que nem nós, pastores, queremos vir para a igreja. Mas para que eu possa subsistir, para que a minha fé seja uma fé concreta, eu preciso de Deus. E aonde Deus está, eu preciso também estar com os meus irmãos da fé. Corra, suba um pé, faça qualquer coisa, mas esteja onde Jesus está. Você pode entender. Mas pastor, eu tenho um problema com a igreja, porque na igreja tem muito fofoqueiro, tem espaço para mais um. Na igreja tem muito hipócrita, tem lugar para você. Mas pastor, tem muito pecador na igreja, não se preocupe não, tem espaço para você. Nós somos pecadores, nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Zaqueu estava no caminho de Jericó porque Deus queria que Zaqueu estivesse naquele lugar. Se você está nesse lugar, não deseje para outro lugar. Não, meu ministério aqui está atrapalhando. Eu preciso crescer. Quando você precisar crescer, quem vai tirar você daqui é Deus. Mas Deus prova aqui. Deus não pode te dar algo maior se você não valoriza aquilo que é menor. Quem está entendendo, diga amém. Verso de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, lembre, o curioso foi para ver quem? Jesus. O curioso foi para conhecer o curandeiro, o milagreiro. Só isso. Tem um tal de Jesus aí que está curando todo mundo. Ah, eu quero ver esse cara. Vamos lá, onde que ele está? Ele vai estar lá em Jericó. Então eu vou lá. Eu vou lá. Quero ver esse cara. Quero ver se ele é bonito, se ele é feio. Eu quero ver. Eu não quero conhecer. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava. Note, verso 5. Aquele lugar, chegou naquele lugar. Olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ei, Jesus não fez um convite para Zaqueu. Jesus não olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, tem alguém lá na tua casa? Zaqueu, tem como eu ficar na tua casa? Não, a ideia aqui é enfática. Zaqueu, desce que eu vou lá para tua casa agora. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquele pecador tinha curiosidade de ver Jesus. Mas Jesus queria conhecer. Jesus queria se relacionar com o Zaqueu. Ei, sai de superficial, crente. Para de ser superficial. Vê milagres na vida das pessoas. Chegar pastores dizendo aqui: olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. E você nem sabe o que é isso.
Deus não está restrito a um grupo de pessoas. Deus também quer entrar na tua casa e na tua família e fazer o milagre. Na sua casa, Jesus pode entrar. E se Jesus quiser entrar na sua casa, minha filha, o teu coração de pedra ele transforma no coração de carne. Porque Jesus é Senhor. Ouça a voz de Deus. Eu coloquei aqui, Zaqueu não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. A visita de Jesus na casa de Zaqueu era uma visita divina. Você está aqui, Deus está trabalhando lá na tua casa, lá no teu marido, lá no teu filho. Teu filho está lá na boca de fumo, está lá nas drogas, não se preocupe não. Deus guarda ele, não é porque ele está na igreja não, é porque ele está na mão do Senhor. Ou tu acha o quê? Que quantas vezes nós fomos livrados da morte? Quantas e quantas vezes eu estava lá no mundo das drogas e minha mãe estava lá orando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos orando para que o filho se convertesse. Deus usou o mecanismo da oração. É por isso que as orações têm poucas pessoas. Porque se tem uma arma que Deus usa no meio da sua igreja, é a oração da fé. É por isso que nós temos preguiça. A gente tem preguiça. Nós, pastores, temos preguiça sim de orar. Não adianta. Você acha que olha a figura pastoral, você deve falar, nossa, pastor é... Nós temos também dificuldade para orar. Mas se nós não orarmos, Deus não vai fazer algo. Porque a oração da fé é um decreto eterno de Deus. Deus vai fazer milagres através das nossas orações. Deus vai salvar através das nossas evangelizações, das nossas ações missionárias. Deus não manipula robô. Deus usa homens. Deus usa propósitos. Nós precisamos entender. Ouça a voz de Deus. Deus está falando. Vá, busque. Pastor, mas eu não tenho força. Ótimo, então venha. Eu não tenho fé. Ótimo, então venha. Esteja onde Jesus está. A mensagem que Lucas quer trazer para nós é que os nossos ouvidos espirituais precisam estar atentos à voz de Deus neste lugar. Você precisa entender. Verso de número 6. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus. Jesus entra. Quando Jesus só precisa entrar na sua casa. Jesus só precisa entrar. Mas pastor, como é que Jesus pode entrar em minha casa? Quando você estiver no lugar a qual Ele determinou que você esteja. Talvez você esteja orando, mas você está orando errado. Porque a oração não é para ser feita à tua vontade, é a vontade de Deus. E para que você e eu venha conhecer ou saber a vontade de Deus, nós precisamos orar, bispo. É por isso que as orações na igreja são um fracasso. Porque eu sou pastor. Porque os cultos de oração são vazios. Porque Satanás sabe o poder que tem uma igreja que ora, que clama ao Senhor. Deus sabe, mulher, que quando você... Olha, Satanás sabe que quando você orar, Deus vai mover céus e terra a favor da tua casa, da tua família. Eu sou produto de oração de uma velhinha que orou. E bala comendo no pé do ouvido, bala comendo no pé do ouvido, livramento. E eu tô lá. E achando que eu era o esperto, melhor do que todos. Mas tinha uma velhinha orando, falando, Senhor, livra meu filho do laço da morte. Uma mulher que andou na igreja durante anos para que o filho pudesse encontrar a salvação. Deus usou a fé da minha mãe? Não. Deus usou a oração dela. Deus colocou, implantou no coração dela o poder da oração. Ei, e por que Deus não implanta no meu coração, pastor? Porque tu não ora. Irmão, nós projetando, com todo respeito, tem muito crente que parece que está em centro espírita ou terreiro de macumba. Ele acha que ele vai baixar um espírito nele, que é o Espírito Santo, e ele vai sair daqui amando orar, amando congregar.
Tem dias que nós não queremos, mas nós devemos. É pela nossa sobrevivência, não é pelo nosso querer. Tem dia que nós não queremos estar aqui, mas nós devemos estar aqui, porque esse lugar é o lugar da manifestação da glória de Deus. Se isso aqui é qualquer lugar, como qualquer outro, o problema não está aqui, o problema está em você. Pastor, minha igreja está monótona, já é a mesma com o dia desse. O cara falou, não vou mais para a igreja não, pastor, porque o sermão sempre é o mesmo. Não, irmão, é você que é o mesmo. A palavra de Deus se renova. Você pode ficar pregando Lucas 19 até o final do ano. Deus vai se revelar todos os dias através dessa palavra. Por último lugar, Jesus, aonde Jesus entra, haverá mudança. Verso de número 6. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. O pastor está mandando você orar? Receba a exortação com alegria. O pastor está mandando você ler a Bíblia, para você congregar, para você devolver o dízimo, para você evangelizar, para você pegar um pouco no cabo da enxada. Ou você está pensando que vai fazer média para pastor? Esse lugar é o lugar que nós consagramos para Deus se manifestar nesse lugar. Essa igreja não pertence a Deus, pertence a você. Essa igreja não pertence a Deus. Essa igreja pertence a você. Foi com o seu dízimo que comprou as coisas. Foi com a sua oferta. Foi com o seu esforço que adquiriu isso. Pastor, então isso aqui não. Sabe qual é a propriedade de Deus aqui nesse lugar? Você. Porque quando Jesus voltar, tudo fica e tu sobe. O banco fica, mas tu vai. O púlpito fica, mas tu vai. Sabe quem é a propriedade de Jesus aqui? É você. Não é isso aqui. Ei, tá vendo esse banco confortável? Jesus não senta nele. É você. Então se você dá um dinheiro para um banco confortável, quem vai usar ele é você, não é Jesus. O que Jesus quer não é uma igreja bonita. Quem quer igreja bonita somos nós, pastores. Não é, pastores? É bom, é legal. Jesus não quer uma igreja bonita. Jesus quer uma igreja com um coração aquebrantado na presença dele. Igreja é você, querido. Ei, Jesus não quer um curioso como Zaqueu. Jesus não quer somente que Zaqueu só venha vê-lo, mas venha conhecê-lo. Jesus não quer que você venha simplesmente olhar que a igreja está bonita. Jesus quer que você venha adorar em espírito e em verdade. E aí nós precisamos entender que quando Jesus entra na minha causa, algo tem que acontecer, filho. Olha o que o texto diz, versículo de número 8. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade do meu bem. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. O problema é que não é contigo. Sabe o que Zaqueu está dizendo? Olha, foi comigo. Então Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes. Sabe o que Zaqueu está falando para Jesus? Jesus, eu sou um ladrão. Eu sou um defraudador. Eu sou um agiota. Você sabe qual é o nosso problema? É porque às vezes nós não sabemos orar. Você está odiando o irmão e ora, fala: Deus, ensina a igreja a perdoar. Ensina o fulano a ter mais amor. Mas você não ama o seu irmão. Você está em adultério e não confessa o seu adultério. Você está na pornografia e não confessa. E quando você ora como um santo. Nós devemos orar como pecadores que somos. Ninguém aqui. Eu preciso te conhecer para saber quem é você. Eu preciso conhecer a Bíblia. Você não precisa saber que eu sou um pecador. Leia na Bíblia, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus sabe quem nós somos antes mesmo de nós irmos até Ele. Zaqueu foi para ver Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. E quando Zaqueu teve encontro com Jesus, Zaqueu falou: Jesus, sou ladrão, eu roubo os meus irmãos, eu defraudo. Mas se eu sou um pecador, se
eu resolvo, a partir de hoje, devolver 4 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou devolver aquilo que eu roubei. Se você se propõe, eu sempre costumo dizer algo. Se você quer uma religião confortável, não escolha o cristianismo. Se você quer uma religião legal, vai para qualquer outra religião. Não escolha o cristianismo, não. Porque o cristianismo começa e termina na cruz. O cristianismo é mudança de vida. Aleluia. Se você compra, pague. Quem é que nunca ouviu dizer, chegar no lugar, não estou vendendo essas roupas aí, me vende essa roupa aí. Ou não, mas você vende viado? Depende. Não, pode vender. Eu sou crente. Aí o cara vai falar, China, nem vende. Nós estamos manchando o nome de Cristo. A nossa credibilidade está na lama por causa do péssimo testemunho. O que acontece aqui é que quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, Zaqueu reconhece quem é ele. Mas Zaqueu ainda não reconheceu quem é Jesus. Quando ele conheceu quem era Jesus, ele reconheceu quem ele era. Se você ainda não reconheceu quem é você, é porque você não reconheceu a Jesus. Se você não conheceu quem é você, é porque você não conheceu Jesus. É Bíblia, irmão, não sou eu. Não é meu triste não, eu estou dizendo não. É Bíblia. Verso de número 8, em tremendo, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A lei manda dar a metade, mas um quinto. Mas ele resolve dar os bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aquele a quem ele roubou. Ele usurpou o imposto a mais. Aí sabe o que acontece quando você reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que eu sou um pecador? Jesus não fala, ei, Jesus não precisa de você. Jesus não precisa da tua fé. Tu acha que Jesus só é adorado por causa da igreja? Se não existisse a igreja, os anjos adorariam. Aleluia. Nosso pastor diz por todo mundo pregar o evangelho. Se você não pregar, as pedras vão clamar. Não é Jesus que precisa de mim e de você. Somos nós que precisamos de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos crentes. Porque nós precisamos de Jesus. Não é Jesus que precisa de mim. Verso de número 9. Sabe quando que acontece quando você reconhece quem é Jesus? Você reconhece que tu é um pecador. E quando você reconhece que é um pecador, a salvação na tua casa, na tua família. Não queira ser um pai perfeito que você não é. Mostre para o seu filho que você é um pecador. Mostre para sua esposa, para o seu marido. Cuidado que a religiosidade pode trazer muitos malefícios para a vida da igreja. Trate o seu marido com amor. Pastor, mas meu marido não é crente, então dobre, ame ele dobradamente. Mas meu marido não é crente, ame ele. Seja submissa. Sirva a ele. E através da sua conduta, ele vai ficar constrangido, vai falar, cara, você maltrata essa mulher. Essa mulher só faz o bem. E uma hora ele vai falar, cara, eu tenho que ir atrás de Jesus. Não tem condição não. Agora, se você paga o mal que o teu marido faz, o mal, ele nunca vai entender quem é Cristo. Porque Cristo tem que ver, ser visto através do meu relacionamento com o igual, na minha casa, na minha família. Por último lugar, então disse Jesus, houve salvação nesta casa. Mas por que houve salvação nessa casa? A ideia Jesus aqui dá uma ideia de enfatizar. Ele está na casa. O que aconteceu? Zaqueu desce depressa, porque convém que eu esteja na tua casa. Eu vou na tua casa. Imagina, eu vou na tua casa. Mas não interessa. Eu vou na tua casa. Bispo, acabou aqui, eu vou jantar lá na tua casa. Mas não interessa, eu vou. Verdade. Recebe aí, cadê a varola? Recebe, cadê? Então presta atenção, enfático. Então Jesus diz, houve salvação nessa casa. Sabe por que houve salvação naquela casa? Porque Jesus estava lá dentro. Então eu quero terminar dizendo algo. A sua casa só vai encontrar a salvação
não é contra a doutrina, não é contra o pastor, não é contra o teólogo, é contra Jesus entrar no seu casa. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Você como é que Jesus pode entrar na minha casa? Com curiosidade, conhecer. Mas o pastor fala tanto com alegria, a fulana canta com tanta alegria que Jesus queira conhecer. Ei, crente, olha para mim. Para de viver as experiências dos outros. O Espírito Santo que usa o irmão e a irmã é o mesmo que pode te usar, amém? Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Mas por que esse é filho de Abraão? Verso 10. Porque o filho do homem, quem é o filho do homem? Jesus, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Deus encarnado. Porque o filho do homem veio buscar e salvar quem? Aquele que estava perdido. Muito obrigado. Ei, Jesus encontra aqueles que estão perdidos da tua casa, amém? Então não se preocupe. Faça apenas o café com leite. O que é o café com leite, pastor? Busque. Coloque Jesus na sua casa. Quando Jesus entrar na sua casa não será mais a mesma. Não tem como Jesus entrar na casa de alguém e alguém continuar defraudando. Pastor, mas eu fui. Então Jesus não entrou. Entrou a religião, entrou a religiosidade, entrou o fanatismo, entrou qualquer coisa dentro de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entra, a salvação. Aleluia. Aonde Jesus entra na salvação. Porque Jesus veio buscar. E ele olha, porque o Filho como veio buscar e salvar o perdido. Sabe quem era o que era o perdido? Todos nós éramos perdidos. Verdade. Jesus nos buscou. Aleluia, Jesus. Não há limites para a misericórdia de Jesus. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês: façam o possível e o impossível através da fé, através da oração, através da comunhão, através da intercessão, através do sofrimento da dor. Mas façam o possível e o impossível para que Jesus esteja na sua casa. Pastor, mas eu não sou digno. Não se preocupe não, ele sabe. Ninguém aqui é digno de Jesus. Ninguém. Jesus não entra porque eu sou pastor, porque eu oro, porque eu sou teólogo, porque eu canto, porque eu profetizo. Jesus entra na minha casa por amor. Aleluia. A cruz proporcionou os pecadores usufruírem do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Que a sua casa possa ser visitada pelo Senhor. E que Deus tenha pressa de estar ceando, comendo em tua casa. Que Deus possa correr. Uma ideia, né? Antropopática. Ou seja, sentimentos humanos ou sentimentos humanos atribuídos à divindade. Que Deus não tem pressa. Deus não tem relógio. Pastor, Deus tem pressa no ministério. Tem pressa não, filho. Quem tem pressa somos nós. Nós queremos a igreja cheia, queremos ganhar. Jesus tem um tempo, a sua agenda certa. E a agenda certa, no dia que ele falar que a tua casa vai ser visitada, se preocupe não, fique só na brecha. Vem orar, nem que esteja sozinho. Congregue, ninguém queira. Importune o pastor e fala: pastor, tem ninguém orando não dá da igreja que eu vou orar. Preste atenção. Deus não tem preocupação em ser importunado pelos seus adoradores, porque Deus ama ser adorado pelo seu povo. Então que nessa noite Deus possa entrar na sua casa. Que você, o seu coração saia daqui desejando falar com Deus, conhecer a Deus, para que Deus entre na sua casa. E quando você for agraciado com a entrada de Deus, testemunhe as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que não seja simplesmente só um congresso para qual você se reuniu
para Deus mudar a sua família, mas que você ore, que você faça tudo que for possível e impossível. Suba no pé, corra, vá atrás de Jesus, porque só Jesus pode solucionar o problema dos nossos lares. Vamos nos colocar aqui, eu quero orar para encerrar esse dia. Quero agradecer a oportunidade do querido Cristo e é uma satisfação estar aqui. Deus é generoso para conosco. Nós não podemos fugir das responsabilidades que Deus. Zaqueu tinha que estar naquele lugar, a gente tinha que estar aqui para trazer essa palavra para você. Podia ser outra, mas Deus quer eu. Então, receba essa palavra da parte de Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, que a sua casa seja regada pela presença poderosa de Deus. Que Deus possa invadir a sua casa depressa. Que Deus não venha pedir, Deus venha falar, eu vou. Quando Ele for, se preocupe não. Ele muda, viu? Ele muda. O público está cheio disso. Quem era? Não é mais. Deus mudou. Deus entrou na casa dos filhos. Soberano Deus, eu quero, Deus, depois dessa noite, que o Senhor, Deus falou conosco pela exposição da tua palavra. Nós observamos a vida de Zaqueu, observamos, meu Deus, a trajetória, mas nós sabemos que Zaqueu, meu Deus, ó Pai, não é nada se o Senhor não estivesse na estrada, no caminho de Deus. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande. Se o Senhor, meu Deus, ó Pai, não entrar na nossa causa, fazer algo, meu Deus, nessa causa impossível, que é, meu Deus, ó Pai, a nossa família, nós não podemos fazer nada, a não ser crer, através da oração, da intercessão, do testemunho e apelar para a tua misericórdia graciosa. Ó Deus, há famílias aqui, Deus, com lutas, seja com esposa, da esposa, com os filhos, netos, Senhor, tanta luta. Meu Deus, mas nós sabemos que quando o Senhor entra no lar, a luta contra o pecado é vencida pelo amor da cruz. Que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, abençoe o teu servo e a tua serva, que tem, meu Deus, ó Pai, dedicado, meu Deus, a causa do reino. Abençoa as famílias, Senhor, cada um, em suas respectivas responsabilidades, obreiros, obreiras, homens, mulheres de oração. Que o Senhor Deus possa abençoar, Senhor, cada denominação aqui representada por cada família. Senhor, protege a nossa família. Nós sabemos, meu Deus, ó Pai, que esse mundo inteiro já está maligno. A destruição da família é o alvo de Satanás. Mas o Senhor, meu Deus, protege aquilo que foi criado pelo Senhor. Protege o nosso lar, protege a educação dos nossos filhos, protege as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos anciões, proteja, meu Deus, os casais, Senhor, tem misericórdia, levanta, Pai, um povo, meu Deus, comprometido com o Deus de graça, famílias de oração, famílias, meu Deus, que dobrarão os joelhos, para que a realidade do céu venha sobre a terra. E que o Senhor mude a história, Senhor, de cada família. Que nós venhamos, meu Deus, verdadeiramente dizer: Senhor, entre na nossa casa e faça morada perpétua em nossos corações. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Que o Senhor continue a abençoar, Senhor, este congresso da família. Abençoa as famílias que o Senhor trouxe para esse lugar. Abençoa cada uma delas com a tua mão poderosa, e que nós venhamos reconhecer que somos pecadores e que o Senhor pode mudar a história da nossa vida. Essa é a nossa oração. Nós oramos e te agradecemos por tudo que Santo Deus, no nome de Jesus em especial. Eu quero orar, Pai, pela vida da família da irmã Suzevalda, que agora está na glória, mas agora os filhos, os netos e bisnetos estão chorando e lutados. Mas é uma família que o Senhor já entrou na vida e eles foram agraciados pela salvação. Que o teu consolo possa ir sobre eles. Nós assim oramos agora, te pedimos, agradecidos.
pastor. Fique à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso querido reverendo Silvio. Quantos receberam essa palavra, diga glória a Deus. Deus te abençoe, meu reverendo. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus te abençoe você e sua família. E que essa palavra fique guardada no seu coração. Você pode perder tudo, só não pode perder Jesus na sua vida. Guarde isso no seu coração. E eu quero aqui encerrar essa noite orando, agradecendo a Deus. Eu não quero falar mais nada. Amanhã continua mais a festa. Amanhã continua a adoração. Amanhã estará com o nosso pastor Rafael Henrique, que é o nosso obreiro da nossa congregação lá daqui, que estará aqui conosco amanhã pregando. Mas essa palavra, você pode sair daqui com ela no seu coração. Nossos esforços, né? Para trazer, conhecer a Jesus cada dia mais na sua vida. Nós, pastores, temos nos esforçado, mas agora, como foi nos dito hoje, cabe a você trazer Jesus para dentro da sua casa. Então, faça isso. Priorize Jesus na sua casa. Leve Jesus na sua casa, junto com a sua família. Jesus possa reinar soberanamente. Estenda suas mãos e vamos agradecer por esta noite. Que Deus abençoe e reverenda Silvio, sua família, poderosamente. Que Deus agradeça cada vez mais vocês, o ministério lá, a igreja local. Que o Senhor continue derramando as ricas bênçãos. Nosso pastor Elton, que Deus abençoe todo o rebanho ali da nossa TM Guarinova. O pastor Jailson, com sua família maravilhosa, também que está conosco hoje aqui. Que Deus abençoe vocês. Estende suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Pai amado, embora que não mereçamos, Pai, tanta graça, tanto amor revelado em Cristo por nossas vidas. Aqui estamos, Pai amado, regozijantes no coração de poder estar aqui hoje recebendo a Tua palavra, adorando o Teu nome, Senhor. E agora podendo voltar para os nossos lares, para junto com a nossa família, continuarmos, ó Deus, Pai querido, desejando a Tua presença conosco, ó Deus, Pai amado. E assim continua com Teus filhos, Senhor. Prepare a saída, a chegada dentro dos seus lares, ó Deus, e continua operando com as suas vidas, manifestando essa graciosa bênção em Cristo Jesus e a salvação do Senhor possa alcançar a todos os reinos para louvor do Teu nome. E assim nós te agradecemos e assim te louvamos em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos e o glorioso amor de Deus, a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo e a todos comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, todos na sua fé e amor. Digam amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Vai na paz, vai na bênção. Cristo é a sua vitória.